Os primeiros satélites Starlink da SpaceX foram lançados em 2019. De lá para cá a quantidade deles aumentou absurdamente. E os planos da empresa do Elon Musk não param por aí. Mas você sabe de onde vem o nome Starlink? Sabia que os satélites podem se comunicar entre eles? Aposto que não. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar 10 curiosidades sobre os satélites Starlink. Não sai daí! Em maio de 2019, a empresa privada SpaceX do bilionário Elon Musk lançou seus primeiros 60 satélites para o espaço, com a promessa de cobrir o céu com eles. Atualmente existem mais de 3.000 satélites Starlink orbitando no espaço. O objetivo principal é fornecer internet de banda larga para lugares remotos ou mal atendidos, mas há muitas utilidades para os satélites Starlink, como para a astronomia. Eles também foram muito usados na invasão russa da Ucrânia. Mas tem muitas curiosidades dos Starlinks que voam abaixo do radar. Antes de continuarmos com o vídeo, eu peço seu like e inscrição no canal. Ajude o canal a crescer. Se você gosta de conteúdo científico e curiosidades, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado. Like e inscrição, por favor, galera. Obrigado. Número 1. O nome Starlink vem do romance A Culpa é das Estrelas. De acordo com o fundador e CEO da SpaceX, Elon Musk, o nome Starlink vem do romance de 2012 A Culpa é das Estrelas, de John Green. Musk tweetou a explicação em 2018, e escrevendo que, se alguém estiver curioso, o nome foi inspirado em A Culpa é das Estrelas. O romance é sobre Hazel Lancaster, de 16 anos, que foi diagnosticado com câncer terminal. Em um grupo de apoio ao câncer, Hazel conhece outro adolescente com câncer, o Augustus, e os dois se apaixonam. O romance enfatiza o fato de que, embora a dor emocional seja uma constante da existência humana, pelo menos temos a escolha de com quem compartilhamos essa dor. Número 2. O Starlink é executado no sistema operacional Linux de código aberto. De acordo com uma página de recursos da SpaceX, os satélites Starlink são executados no sistema operacional de código aberto Linux. Linux foi criado em 1991 por Linus Torvalds, um engenheiro de software finlandês, a fim de ser um sistema operacional gratuito e de compartilhamento aberto que pudesse ser adaptado para o hardware de computador específico dos usuários. Por seu próprio design, o Linux é fácil de personalizar, tornando-o ideal para casos de uso específicos, como o satélite Starlink. Além disso, os sistemas operacionais baseados em Linux podem recorrer a um repositório mundial de programas e ferramentas de código aberto, permitindo a prototipagem rápida de novos hardwares e softwares. Número 3. Starlink 2.0 é ainda maior, muito maior. A SpaceX recebeu recentemente a aprovação da Administração Federal de Aviação, a FAA, para implantar 7.500 satélites Starlink 2.0. Esses satélites Starlink de segunda geração são relatados como maiores e mais capazes do que os da primeira geração. Os satélites Starlink de primeira geração pesam 573 libras, cerca de 259 kg, enquanto o Starlink 2.0 pesa 2.755 libras ou 1.250 kg, disse Musk a Tim Dove, do Everyday Astronaut. Para colocar esses Starlinks maiores em órbita, a SpaceX eventualmente começará a usar o Starship, seu enorme novo foguete de Marte e Lua. A nave Starship ainda está em desenvolvimento, mas a SpaceX está planejando um teste orbital em breve. Número 4. Os satélites Starlink usam lasers para se comunicar. A diretora de operações da SpaceX, Gwynne Shotwell, afirmou no 36º Simpósio Espacial Anual em 2021 que todos os satélites Starlink a partir desse ponto seriam equipados com reticulações a laser que permitem que eles se comuniquem entre si. Isso faz com que os satélites Starlink dentro de uma constelação compartilhem dados entre si, reduzindo a dependência de estações terrestres.
Esses links de laser permitem que o tráfego da internet seja compartilhado de satélite para satélite em todo o mundo, evitando a necessidade de retransmitir os sinais para uma rede de internet terrestre. Os crosslinks a laser permitem que as constelações Starlink transmitam conectividade à internet para os locais mais remotos, incluindo regiões polares. Número 5. A Declaração de Independência da Starlink em Marte. Os termos de serviço do Starlink contêm uma seção afirmando que, caso a SpaceX chegue a Marte e estabeleça serviços lá, a empresa terá total independência de qualquer governo na Terra. Para serviços prestados em Marte, ou em trânsito para Marte via nave estelar ou outra espaçonave, as partes reconhecem Marte como um planeta livre e que nenhum governo baseado na Terra tem autoridade ou soberania sobre as atividades marcianas, dizem os termos de serviço do Starlink. Assim, as disputas serão resolvidas por meio de princípios autônomos, estabelecidos de boa fé, no momento do Acordo Marciano. A SpaceX tem planos de colocar humanos no planeta vermelho até o final da década, de acordo com comentários feitos pela liderança da empresa. E aí, já imaginou o Elon Musk governando Marte? Número 6. Starlink está disponível na Antártida. O serviço de internet Starlink está disponível em algumas das partes mais remotas do globo, incluindo a Antártica. A SpaceX começou a colocar satélites na órbita polar em setembro de 2021 com seu primeiro lançamento na costa oeste na Vandenberg Space Force Base, na Califórnia. Esses lançamentos polares permitirão uma cobertura completa da Terra quando aprovado pelo governo local, tuitou Musk em julho de 2022. Número 7. Starlink é responsável por avistamentos de OVNIs. Trens de satélite Starlink podem parecer bastante estranhos no céu. Apesar do fato de a SpaceX ter tomado medidas para fazer o Starlink parecer mais escuro no céu noturno, os satélites podem ser bastante brilhantes depois de serem lançados enquanto entram em suas órbitas. Em várias ocasiões, esses trens Starlink foram confundidos com OVNIs e geraram manchetes enquanto as estações de notícias locais recebem inundações de chamadas de observadores do céu assustados. Além de serem confundidos com OVNIs, esses avistamentos apresentam outra questão preocupante: arruinar as condições de céu escuro necessárias para a astronomia. A União Astronômica Internacional até implorou às Nações Unidas que tomassem medidas para proteger o céu noturno das constelações Starlink. Essa é uma polêmica que rodeia os satélites da SpaceX, já que a grande quantidade de satélites pode tornar a observação do espaço aqui da Terra impossível. Número 8. A Força Aérea dos Estados Unidos usou Starlink em exercícios de fogo real. Os satélites Starlink são mais conhecidos por levar internet de banda larga para lugares remotos. Mas engana-se. Se você acredita que é só para isso, eles também são úteis para uso militar. O Starlink tem sido usado extensivamente pelas forças ucranianas durante a invasão russa da Ucrânia. Mas os militares dos Estados Unidos também estão de olho em seus próprios usos para o Starlink. Em 2020, a Força Aérea dos Estados Unidos e a SpaceX se uniram para um exercício de fogo real em que os satélites Starlink compartilharam dados com ativos militares dos Estados Unidos que derrubaram um drone e um míssil de cruzeiro. Desde então, a SpaceX criou um projeto parceiro, o Starshield, para simplesmente atender a forças militares dos Estados Unidos. O Starshield possui capacidade criptográfica adicional de alta segurança para hospedar cargas úteis classificadas e processar dados com segurança, atendendo aos requisitos governamentais mais exigentes. Essa foi a definição feita pela própria divisão. Número 9. Os sinais de Starlink podem ser engenharia reversa para uso como um serviço de localização. A SpaceX recebeu pedidos nos últimos anos para usar as constelações Starlink como um serviço de posição, navegação e tempo semelhante ao GPS, mas o CEO da SpaceX, Elon Musk, até agora os rejeitou. No entanto, uma equipe de pesquisadores da Universidade do Texas em Austin encontrou uma maneira de fazer exatamente isso em outubro de 2022, fazendo a engenharia reversa dos sinais Starlink. Eles descobriram que os sinais repetitivos das constelações Starlink, projetados para ajudar os receptores no solo a se conectarem com os satélites, poderiam ser usados para formar um sistema de navegação.
É uma estrutura tão geral que podemos aplicá-la a qualquer sinal terrestre ou extraterrestre. Número 10. A China simulou o uso de explosões nucleares para destruir o Starlink. Dado que os satélites Starlink estão sendo cada vez mais usados como meios militares, muitos dos rivais dos Estados Unidos têm suas preocupações sobre as constelações. De fato, uma equipe de pesquisadores chineses do Northwest Institute of Nuclear Technology, um instituto de pesquisa administrado pelo Exército de Libertação do Povo, publicou recentemente um artigo discutindo maneiras de destruir ou desabilitar o Starlink. A solução deles? Detonar uma arma nuclear no espaço. De acordo com o South China Morning Post, a SCMP, os pesquisadores sugeriram que uma explosão nuclear de 10 megatons seria poderosa o suficiente para a destruição. Escreveram os pesquisadores em uma publicação na revista chinesa Nuclear Technics, informou o SCM. Os satélites Starlink chegaram ao Brasil. O preço ainda é meio salgado. E por enquanto a área de distribuição é parcial, apenas para o sudeste do Brasil. Mas a promessa é que até o final desse ano nosso país terá cobertura completa. Mas você teria coragem de contratar a internet via satélite da SpaceX? Inscreva-se no canal e ative as notificações para ser avisado sobre mais conteúdos como esse. Deixe seu like nesse vídeo. E você sabe, aqui você encontra sempre algo mais.